Fala galera, vamos resolver alguns exercícios envolvendo adição e subtração de arcos e o arco duplo? Então bora lá. A gente tem apresentando aí para vocês um resumo, né? Então do que a gente vai trabalhar com a soma e subtração de arcos, do seno, do cosseno e da tangente, guarda aí. E nós temos também um resumo dos arcos duplos aí para você já ficar atento. Então feito isso, começamos com o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício, pessoal, ele vai falar assim, ó, calcule seno de 75 graus, cosseno de 105 e tangente de 105. Bem fácil, galera, bem tranquilo. Então, vamos lá, ó. O primeiro, essa letra A nossa aí, é o seno de 75. O seno de 75, ele é bem simples de você calcular, né? Porque você vai pensar que o 75 graus, ele é a soma de dois que você conhece. Por exemplo, do 30 e do 45, né? Então, a gente vai ter assim, ó, seno de 30 graus mais 45 graus, isso daqui vai ser igual. Lembra que 30 mais 45, isso daqui dá 75. Logo, pessoal, eu vou chamar esse carinha aqui de A e vou chamar esse carinha de B. Lembra lá do seno? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá? Seno do A, né? Então, seno A, cosseno do B, seno do B, cosseno do A. Então, olha lá, cosseno de 30 graus aí. E aí, a gente vai lembrar que o sinal daqui, né, desse carinha, é o mesmo que veio de lá. Então, se é positivo, positivo para os dois aí. Logo, a gente vai ter assim, galera, o seno de 70, né, e 5, seno de 75 graus, ele vai ser igual... Bom, o seno de 30, galera, dá meio, dá 1 sobre 2. O cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2, mais... seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 da nossa tabelinha. Aí a gente vai concluir o seguinte, concluiremos que o seno de 75 graus, ele vai ser igual, ó, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2, né? Desculpa, 2 vezes 2 embaixo, né? Nós temos 4. Mas aqui é a mesma coisa, né? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E aqui embaixo, 2 vezes 2, né? Diretamente, nós temos 4. Então, a resposta vai ficar raiz de 6 sobre 4. Você também pode escrever assim, né? Ó, raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso daqui dividido por 4 é uma resposta possível. Dando sequência, galera, a gente vai ter agora calcular o cosseno de 105 graus. Então, bora para ele aí, ó. Vai ficar assim, galera, cosseno de 105 graus, quanto que ele vale, né? Quanto que ele dá isso daqui? Bom, é bem simples e bem tranquilo. O 105, galera, você pode pensar em 45 graus mais 60. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 45 graus mais 60 graus. Isso daqui vai ser igual a... Lembra que o cosseno é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber? Então, a gente tem assim, ó, cossa A... cossa o B, troca o sinal sem saber, né? Seno de 45, seno de 60 graus. Logo, nós vamos ter assim, ó, o cosseno de 45 mais 60, isso daqui vale 105 graus, vai ser igual a cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, olha lá, vezes cosseno de 60, galera, nós temos meio, né? Então, 1 sobre 2, menos... O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, galera, vale raiz de 3 sobre 2. Olha lá, ó. Logo, a gente vai ter raiz de 2 vezes 1, dá raiz de 2. 2 vezes 2, isso dá 4. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3, isso daqui dá raiz de 6. 2 vezes 2, isso daqui dá 4. Então, nós teremos assim, pessoal, cosseno de 105 graus... vai ser igual a raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Também é conveniente você escrever assim, ó, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4, tá? É uma resposta possível aí também. Então, ou esse resultado aqui, ou esse outro aqui estão válidos. Para finalizar esse nosso primeiro exercício, nós temos a tangente de 15 graus. Bom, galera, a tangente é um pouquinho diferente, né? Nós sabemos disso. A tangente de 15 graus, pessoal, ela vai ser nada mais, nada menos igual que o seguinte. Pensa aí, ó, para dar 15, pode ser 45 menos 30? Pode.
Pode ser 60 menos 45? Pode. Eu aconselho vocês, pessoal, a pensar em 60 menos 45, porque a tangente de 30 graus ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, para mim, fica mais fácil 60 menos 45, né? Porque não tem divisão na tangente de 60 nem na tangente de 45. Logo, vamos ter assim, ó, tangente de 60 graus menos 45. Volto a falar, se você quiser fazer 45 menos 30, dá certo. O que não pode é 30 menos 45, porque aí vai dar negativo, né? Então, vai ficar tangente de A, né, tangente de 60, menos a tangente de 45, dividido por 1 menos, desculpa, né? Então, menos em cima vai ficar mais embaixo, tangente de 60 graus vezes a tangente de 45. 60 menos 45, isso daqui vai resultar em 15, né? Os nossos 15 graus buscados aí. A tangente de 60, galera, ela vale raiz de 3. A tangente de 45 vale 1, dividido por 1 mais a tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3, né, vezes 1, que é a tangente de 45. Aí vem uma coisa interessante, porque nós vamos concluir o seguinte, que a tangente de 15 graus ela vai ser igual, então, a raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. E para resolver isso daqui, galera, é um pouquinho mais complicado, né? Porque não posso ter essa raiz aparecendo aqui embaixo, né? Não pode ter isso daqui. Então, para assumir com essa raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo inverso dessa raiz. Então, eu vou ter assim, ó, vezes 1 menos raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3. Então, multiplica em cima e embaixo pelo inverso da raiz, né? Propriedade aí da radiciação. Eu vou apagar aqui em cima, pessoal, já vou apagar o exercício inteiro aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Então, nós vamos ter assim, né? Deixa eu até ficar com essa última partezinha, dando sequência aqui, né? Passando um traço. Vou continuar aqui em cima, ó. A tangente de 15 graus, ela vai ser igual, então, ao seguinte. Opa, ficou meio feio, a gente volta. Olha lá, ó. Então, raiz de 3 menos 1 vezes 1 menos raiz de 3, galera, você pode aplicar distributivo aqui, ó. Se não tem muita confiança, aplica aí. Vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso daqui dá raiz de 9, que dá 3. Olha lá, ó. Menos 1 mais raiz de 3. Dividido por... Aqui embaixo, nós vamos ter aquele diferença de quadrados, né? Que a gente tem assim, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então aqui, galera, eu já vou ganhar um pouquinho de tempo. Vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Logo, a minha tangente de 15 graus, ela vai ser igual ao seguinte. Ficaremos então com, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4, dividido por 1 ao quadrado dá 1, menos raiz de 3 ao quadrado, isso daqui dá 3, né? Porque esse 2 vai cancelar com esse carinha aqui. Portanto, a minha tangente de 15 graus, ela vai ser igual ao seguinte. Vai ficar 2 raiz de 3 menos 4 dividido por menos 2. Se eu simplificar em cima e embaixo, galera, eu vou concluir o seguinte, que a minha tangente de 15 graus, ela será igual a... Então, 2 raiz de 3, você pode até pensar assim, né? Ó, 2 raiz de 3 dividido por menos 2, menos, né? Esse 4 dividido por menos 2. Você pode pensar assim, tá? Então, galera, a gente vai ter assim, ó, como é menos com menos, né? A propriedade é que esse sinal pode subir, então vai ficar menos raiz de 3 mais, aqui no caso, 2, essa resposta, ou 2 menos raiz de 3. Fala assim, a expressão cosseno de π sobre 2 mais x dividido por seno de π sobre 2 menos x é equivalente a... Bom, vamos lá. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui, para resolver, a primeira parte que você tem que lembrar é o seguinte, o π sobre 2, ele é igual a 90 graus. Lembra? É que é π sobre 2 rádio, né? Então, por isso que você pode até dar uma confundida. Mas é π sobre 2 rádio. Então, eu vou escrever assim, já com os 90, ó. Vai ficar cosseno de 90 graus mais x dividido... Nossa, ficou muito estranho aqui. A gente corrige, ó. Olha lá. Dividido por seno de π sobre 2, que no caso é 90, menos x. Bom, vamos lá. O que é interessante é que a gente vai escrever assim, né? Vamos chamar de A e vamos chamar de B. Vai ficar lá, ó, A e B
A e B. Então, cossa A, que é os 90, cosso B, que é o X, troca o sinal sem saber. Então, seno de 90 vezes seno de X, dividido, vamos pôr a divisão aí, ó, dividido por. Aí a gente tem, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno do B, seno do B, cosseno do A. O sinal daqui é o mesmo que veio de lá. Aí que vem a parte legal, né? Porque se a gente for lembrar, pessoal, tá vendo esse cosseno de 90 e tá vendo esse seno de 90? Lembrem-se vocês que o cosseno de 90 graus, pessoal, ele vale zero, né? Porque o cosseno é o eixo horizontal. E o seno de 90, ele vale 1. Então aqui, olha o que vai acontecer. Se esse cara aqui, ó, ele vale zero, ele vai zerar isso daqui inteiro, né? Isso tudo aqui, meu, vai sumir. O que mais que vai sumir? Aqui embaixo, ó, esse carinha inteiro vai embora. Logo, pessoal, se isso daqui vai me valer 1, né, vale 1, em cima eu só vou obter menos seno de x, dividido, né, vou colocar a divisãozinha, por... Então, aqui embaixo eu também vou ter esse carinha valendo 1, vai ficar só o cosseno. Então, vai ficar menos seno de x dividido por cosseno de x. Lembrem-se vocês que o seno dividido pelo cosseno resulta em quem? A gente sabe que é a tangente, então resposta menos tangente de x é a solução para esse nosso exercício 2. Então, galera, a questão de número 3 fala assim, ó, bora para ela. Sabendo que o seno de 53 graus é aproximadamente 0,8 e usando a expressão seno de alfa menos beta, o valor de seno de 23 graus pode ser aproximado por... Galera, a gente já conhece isso daqui, bem tranquilo. Você viu que ele te deu até a dica aí, né? Do Minha Terra Tem Palmeiras, da diferença, né? De alfa menos beta. Bom, legal, vamos deixar anotado. O seno de 53 graus, ele vale aproximadamente 0,8. E aí a gente quer calcular o seno de 23. Bom, pensa comigo. 23 graus, ele pode ser obtido em termos dos 53? Claro que ele pode, né? A gente pode escrever, então, 23 graus como sendo 53 menos 30, tá? Então, a gente pode deixar assim. 23 graus é igual a 53 menos 30, porque ele falou do 53 e o 30 a gente conhece. Logo, vamos ficar assim, ó. Seno, então, de 53 graus menos 30 vai ser igual a... Então, vamos lá. Seno do A, cosseno do B, seno do B, cosseno de quem? Do A. Então, cosseno de 53 graus, o sinal daqui é o mesmo que veio de lá. E agora uma questão interessante, né? Porque a gente já vai ter o seno de 23 graus, 53 menos 30 dá 23. E aí a gente vai concluir o seguinte. Legal, né? Seno de 53, isso daqui dá 0,8, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 30 é o famoso meio, né? 1 sobre 2 mais... E o cosseno de 53, galera? E o cosseno de 53? Então, para isso, a gente vai ter que lembrar de uma coisa. Para chegar nesse cosseno de 53 graus, eu vou fazer ele aqui bonitinho, tá? Então, para a gente calcular esse carinha, pensa aqui comigo. Lembrem-se vocês, né? Deixa eu até fazer aqui mais nesse cantinho aqui assim, ó. Tá? Lembrem-se vocês do seguinte. Nós temos lá da relação fundamental que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado resulta em 1. Então, vamos lá, ó. O seno ao quadrado de 53 graus mais o cosseno ao quadrado de 53 graus, isso daqui dá 1. Bom, a gente vai ter então assim, ó, o seno de 53 ao quadrado é 0,8 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de 53 graus é igual a 1. 0,8 ao quadrado dá 0,64. Eu já vou mandar ele para lá. Então, nós vamos ter assim, ó, cosseno ao quadrado de 53 graus vai ser igual a 1 menos 0,64. Concorda comigo? Bom, e aí eu vou concluir o seguinte. 1 menos 0,64 dá 0,36. Logo, esse meu cosseno, aí, né? Então, o cosseno ao quadrado de 53 graus, ele vai ser igual a 0,36. A raiz positiva, né, que nós estamos buscando
Aí, de 0,36, ele vai resultar num cosseno de 53 igual a 0,6. Certo, gente? Eu vou te dar uma dica. Sempre que você vê o seno 0,8, o cosseno sempre 0,6. Sempre que você vê o cosseno 0,6, o seno 0,8 e assim por diante, tá? Vai ser sempre essa regrinha aí que eu posso te dar. Bom, continuando aqui o exercício então, pessoal, a gente vai ter lá, ó, 0,6 para esse cosseno de 53. Logo eu vou apagar aqui, né, esse carinha bonitinho que eu fiz aqui embaixo e vou resolver essa operação. Opa, apaguei o 2 ali sem querer, né? Volta. E eu vou resolver essa operação aí bonitinha, né? Tem que ser um trabalho de mestre aqui, ó. Olha lá. Então, o seno de 23 graus, ele vai ser igual a 0,8 dividido por 2 dá 0,4 raiz de 3. Tá? Então, dividir o 0,8 por 2 dá 0,4. Menos 0,6 por 2 dá 0,3. Olha lá, ó. Resultado final do meu exercício da letra B. Dando sequência, galera, nós temos a questão de número 4. E essa questão de número 4, ela já vai envolver os arcos duplos. Bem fácil, bem tranquilo. Sendo 0 menor que x menor que π sobre 2, quer dizer, é um arco do primeiro quadrante. E o seno de x valendo 1/3, calcule o seno de 2x. Galera, nós sabemos que o seno de 2x ele é calculado assim, ó, 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Pensa aqui comigo. O seno nós temos, né? Ele vale 1/3 como está aqui em cima. Agora, o cosseno nós não temos. Vai ter que fazer a mesma operação que a gente acabou de fazer? Sim. Não se esqueça que seno e cosseno no primeiro quadrante eles são positivos, tá? Então, não vou me preocupar muito com o sinal. Vou fazer aqui no canto, ó, seno ao quadrado de x. Aliás, aqui eu vou resolver de uma outra maneira. Pensa aqui comigo. Eu sei que o seno de x ele vale 1/3. Tá? Eu já resolvi nas videoaulas passadas, quando a gente teve lá cotangente, né, as auxiliares das relações fundamentais que nós temos, eu resolvi dessa maneira. Então, o seno, ele é, por definição, o cateto oposto pela hipotenusa. Logo, se eu imaginar um triângulo, né, um triângulo retângulo aí no caso, vou apagar essas pontinhas aqui que deram ruim, olha lá, ó, eu tenho um triângulo retângulo em que o seno cateto oposto, né, desse ângulo x, ele vale 1. E a hipotenusa vale 3. Galera, se você fizer um Pitágoras aqui, nós vamos descobrir o famoso K, que é o cateto adjacente. Então, olha que legal, a gente pode calcular assim, né? Ó, 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais o K ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1, mais o nosso K ao quadrado. Vou passar 1 para lá. Então, eu vou concluir que esse meu k ao quadrado é igual a 8. Logo, o meu k vai ser igual a raiz de 8. Fechou? E a raiz de 8, a gente sabe, né? É 2 raiz de 2. É 2 ao cubo, né? Como você tem o índice 2, vai cancelar, 1 fica preso. Então, o k vai ser igual a 2 raiz de 2. Ok? Se eu sei que o k vale 2 raiz de 2, a minha conclusão que eu vou tirar é a seguinte, né, gente? Ó, o cosseno do x, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, é 2 raiz de 2 sobre 3. Esse daqui é meu cosseno. Resolvi o exercício. Eu vou substituir aqui, vai ficar seno de 2x igual a 2 vezes 1/3 vezes o cosseno. Então, agora que eu já descobri ali, ele vale 2 raiz de 2 sobre 3. Logo, minha resposta final vai ser que o seno de 2x vai ser igual a... Então, todo mundo na mesma linha é 2, 1 e 2 raiz de 2. E aqui embaixo é 3 com 3. Logo, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 2 sobre 9. Essa é a solução do meu exercício de número 4. Dando sequência, galera, a quinta questão, bem interessante e bem inteligente. Ele fala assim, ó, o valor de 3 vezes seno de 10 vezes tangente de 5 mais cotangente de 5 é igual a... Bom, legal, vamos escrever aqui, ó, 3 vezes seno de 10 vezes tangente de 5 mais a cotangente de 5 é igual a quanto? Bom, eu vou resolver aqui. Vai ficar 3 vezes seno, pessoal, é elementar, né? Seno e cosseno a gente
não substitui ele nos exercícios, a não ser que você tenha um triângulo aí envolvido. Mas quando é assim, não tem o que dizer. A cotangente, pessoal, ela é inverso da tangente. A tangente, pela definição, ela é seno dividido por quem, galera? Pelo cosseno, né? Mas a cotangente é o inverso, então vai ser cosseno dividido pelo seno, né? Lembrou disso? Bom, legal, já deixei anotado aí, bonitinho, né? Agora eu só vou substituir, então vai ficar assim, ó, 3 vezes. Agora, olha o que eu vou fazer, galera. Essa parte ela é bem interessante. Então, seno de 10 graus, tá? Ele está aqui antes. Eu posso já distribuir ele? Seria uma maneira interessante. Mas eu aconselho você a tirar o MMC aqui de baixo, né? Então, o MMC entre cosseno de 5 e seno de 5, você junta, né? Então, fica cosseno de 5 vezes seno de 5 graus. Beleza? Então, cosseno de 5 vezes seno de 5. Eu vou pegar agora, eu tirei o MMC, né? Vou cancelar o cosseno, vai ficar seno ao quadrado de 5, né? O famoso divide, né, pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, você teria assim, né? Cosseno de 5, seno de 5 dividido por cosseno de 5, vai cancelar, né? E aí vai subir o seno, por isso que fica seno ao quadrado de 5. Beleza. Ó, mesma coisa aqui para a direita. O seno com seno cancelou, vai ficar cosseno ao quadrado de 5 graus. E agora uma coisa muito interessante que nós temos é que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, isso dá 1, né, galera? Relação fundamental, né? Sempre quando a gente soma, isso daqui dá 1. Eu vou concluir o seguinte, ó. Bom, se eu sei que é relação fundamental, vai ficar assim, ó. 3 vezes seno de 10 graus vezes... Então, aqui em cima vai dar 1 dividido por cosseno de 5 graus vezes seno de 5 graus. Olha lá, ó. Desse jeitão bonitinho. Então, agora que vem a mágica aqui da coisa, né? Por quê? Porque eu estou reparando que esse seno de 10 graus ele é discrepante de cosseno de 5 e seno de 5. Eu posso pensar, então, que esse seno de 10 graus ele pode ser escrito assim, ó, 2 vezes 5 graus? Claro que eu posso, e é isso que eu vou fazer. Então, eu vou escrever aqui como sendo o seguinte, 3 vezes seno de 2 vezes 5 graus, olha lá, ó, que multiplica 1 dividido por cosseno de 5 vezes seno de 5, tá? Desse jeitão bonitão. Aí, galera, eu vou escrever a definição, né? Não tem erro nenhum, vou multiplicar lá em cima, vai ficar o seguinte, 3 vezes. Então, vamos se lembrar disso daqui, ó. Seno de 2 vezes 5 é o famoso arco duplo, né? Então, vai ficar 2 vezes seno de 5 vezes cosseno de 5, tá? Dividido por, olha lá, ó, cosseno de 5 graus vezes seno de 5 graus. Aí, acabou o exercício. Porque se eu tenho seno de 5 aqui, com seno de 5 eu vou cancelar, cosseno de 5 com cosseno de 5 eu vou cancelar, e a resposta que eu vou obter é 3 vezes 2, que resulta em 6. Ok? Resposta letra E. Mais um exercício, esse é bem interessante, ele é bem legal. Ele vai falar assim, galera, sabendo-se que seno de A mais cosseno de A é igual a meio, calcular o seno de 2A. Tem uma pegadinha aqui nesse exercício. Por quê? A pegadinha que eu vejo aqui é o seguinte, eu sei que o seno de 2A, pessoal, ele vale 2 vezes seno de A, cosseno de A, certo? Deixei marcado isso. E eu estou percebendo o seguinte, que esse seno de A mais... Opa, tá caindo aqui. O seno de A mais o cosseno de A, isso daqui vale meio, certo? Foi o que ele falou aí pra gente. Aí eu estou percebendo o seguinte, pô, aqui tem um 2 vezes... Aqui tem um seno de A mais cosseno de A igual a meio. Bom, se eu elevar os dois lados ao quadrado, esse é o meu truque, esse é o meu macete aqui para essa questão. Porque eu vou perceber que se eu elevar ao quadrado, olha o que aparece. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo igual... Bom, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, isso daqui dá 4. Aí olha que legal, galera. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, isso dá 1. E aí a gente tem aqui o que a gente precisava, ó. 2 vezes seno de A cosseno de A é aqui, ó. É o meu arco duplo do seno. Então, pessoal, a gente vai concluir o seguinte.
o seno de 2A mais 1, que é a minha relação fundamental, é igual a 1/4. E aí, acabou o exercício, né? Cheguei no final dele, já tenho a resposta aí em mente dele, vou passar para lá, vai ficar que o seno de 2A ele vai ser igual a 1/4 menos 1. Realizando o famoso MMC, eu vou concluir, então o 4 passou lá para cima, vai ficar 1 menos 4, né? Então isso daqui vai dar menos 3/4, é a resposta do meu exercício de número 6. E indo para o nosso exercício de número 7, nosso último exercício aí, ele é bem legal e ele é bem fácil, tá? Ele fala assim, na figura abaixo, o segmento BC representa uma torre metálica, vertical com 10 metros de altura. Bom, então a torre ela tá aqui, tá, gente? Só para você já ir se observando. Ah lá, e ele fala assim, ó, sobre a qual está fixada uma antena transmissora de sinais de uma estação de rádio FM, também vertical, com X metros de comprimento. Então aqui tem X, aqui tem 10. A reta R é uma das retas do plano do chão que passa pela base B da torre. Sabendo que o ângulo CAD, ó, CAD, ele vale alfa, né, que a gente está vendo aí, distante CAD, no qual A é um ponto de R, distante 30 metros de B. Então, você tem 30 metros aqui, ó, essa distância desse ponto até esse. Qual será o tamanho da antena CD se o ângulo CAB também tiver a medida de alfa? Então, se aqui também valer alfa, galera, é isso que ele quer. Bom, vamos escrever. E a gente tem também aqui alfa, né? O que vai acontecer? Nós sabemos que essa distância aqui, né, que eu estou grifando, isso daqui vale em 10 metros. Aqui embaixo do B, olha lá, ó, até o A, nós temos 30 metros aqui, certo? E se falou a altura, vou destacar esse ângulo de 90. Esse pedacinho aqui vale X, né? Esse pedacinho aqui a gente sabe que vale X, bonitinho. E aí o triângulo que eu tenho é basicamente esse que vocês estão vendo aqui na foto, né? Vou dar um zoom aqui para você imaginar melhor isso daqui, o que está acontecendo. Ele quer saber, pessoal, qual que é o tamanho da antena, o valor do X, né? O nosso objetivo é calcular esse X. E para calcular isso, eu vou pensar basicamente nesse triângulo aqui, ó. Olha lá, ó. Então eu tenho 90 graus aqui. Esse ponto eu tenho 10 mais X. Aqui eu tenho 2 alfa e esse cara me vale 30 metros. É isso que eu estou pensando, tá? Então é muito simples, o exercício acabou por aqui. Porque se eu aplicar a tangente de 2 alfa, galera, eu sei que é o famoso coca, né? Então, coca, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que vale 30. Então, o meu trabalho vai estar justamente nesse carinha aqui. Eu vou dar um zoom out aqui, voltando, né? Vai estar em calcular esse carinha. Bom, esse carinha eu sei que ele vale 2 vezes a tangente de alfa, é o arco duplo da tangente, né? Dividido... Opa, essa divisão ficou muito feia, a gente apaga e faz de novo. Olha lá, ó. Da tangente, 2 vezes tangente, 1, né? Então, 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Isso daqui vai ser igual a 10 mais x por 30. Ok? Bom, vamos lá. Mas quanto vale a tangente de alfa? Pergunta essa, né? Quanto vale a tangente de alfa? Muito fácil. Eu venho aqui no meu triângulo, né? Vou observar esse triângulo que eu estou destacando aqui, tá, galera? E eu vou perceber que a tangente de alfa dele é super fácil de calcular. É o famoso coca, né? Então, o cateto oposto desse triângulo menor, né? Esse triângulo que eu estou destacando esses pontos em tinta preta, para você observar. Nós temos o seguinte, o coK, 10 e 30. Vou cancelar o 0 com 0, então a minha tangente de alfa, ela vale 1/3. Ok? Vamos ficar então assim, ó, 2 vezes 1/3 dividido por 1 menos 1/3 ao quadrado. É igual a 10 mais x por 30. Logo, eu vou ficar assim, ó, 2 vezes 1, isso daqui dá 2, né? Dividido por 3, dividido. Aqui embaixo vai quadrado para os caras, né? Vai ser 1 menos 9, igual a 10 mais x por 30. Vou realizar o MMC, né? Então, vou executar o MMC, vou apagar aqui essa partezinha de cima, tá? Então, realizando o nosso famoso MMC, eu vou ter 2/3 dividido
por 8 nonos igual a 10 mais x por 30. Olha lá. Tô aqui assim, tá? Tô com esse carinha aqui. Extremos e meios, né? Então vai ser 2 vezes 9, 3 vezes 8 é igual a 10 mais x por 30. E aí a gente vai ficar com o seguinte, né? 18 dividido por 24 é igual a 10 mais x por 30. 30 vezes 18, galera, isso daqui vai dar 540. 24 vezes 10 dá 240 mais 24x. Para finalizar, vou mandar para lá, vai ficar 300 é igual a 24x. Quem está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, quem está multiplicando, eu vou passar com ele dividindo. Vai ficar que o meu x ele vai ser igual a 300 dividido por 24. E a resposta que eu tenho de 300 por 24, né, galera? Deixa eu até dar um zoom aqui para você ver melhor essa partezinha. 300 dividido por 24, galera, nós vamos obter aí como resposta, né? Pode até fazer, vai dar 12,5, né? Então, 300 dividido por 24, 12,5 é a resposta do meu exercício com o valor da antena. Galera, grande abraço e até os próximos.